Hoje, então, a gente vai aproveitar uma oportunidade de ter o Totti em Porto Alegre e dar uma conversadinha com ele dentro do nosso projeto de resgate da memória dos ex-presidentes da Geflor. A gente fala então com José Totti, ex-presidente, presidente nos anos 2001 a 2003. E o Totti vai contar pra gente um pouquinho da vida dele como profissional. Eu até tinha uma curiosidade, tu é engenheiro florestal? Sou, estudei em Santa Maria. Era a minha primeira curiosidade, porque ninguém sabia bem me dizer se tu era da área da administração ou da área da engenharia. Eu virei da área da administração depois. Ah, então. Totti, como é que era o mercado florestal naquela época dos anos 2000? Tu trabalhou ali na Riocel até a transição para Aracruz. Como é que era aquele período? Foi um período... Quando eu comecei minha atividade profissional, em 79, que me formei em 79, comecei a trabalhar em 80, era um período de muita dificuldade de emprego. Tá? E eu, à época, tive a sorte de ter duas ofertas de emprego. Uma era para trabalhar na universidade, num projeto que tinha parceria com a Eletrosul, na região de Passo Fundo, para fazer um reflorestamento numa região de uma represa. E era para cuidar do viveiro de mudas. E uma outra de um professor que me ofereceu um emprego para trabalhar junto com ele, fazer algumas atividades de inventário florestal, etc. Eu optei por essa da universidade. E entre a formatura e o começo, que ia começar dia 3 de janeiro de 80, eu recebi um fonograma na época. Ele começou antigo. Um fonograma dizendo que o convênio havia sido suspenso e que, portanto, o meu emprego tinha acabado. Antes de começar? Antes de começar. Fiquei 8 meses desempregado, e aí consegui um emprego na Imaflor, que foi uma empresa que trabalhava com incentivos fiscais à época, plantava pinos, eucalipto e maçã, especialmente maçã. Fiquei 2 anos lá e depois vim trabalhar na Riocel, que eu nunca tinha sonhado em trabalhar na Riocel. A Riocel era uma empresa do Estado na época já, né? Mas eu nunca tive essa gana de trabalhar na Riocel, o desejo. Acabou acontecendo. E deu tudo certo, graças a Deus, acabei fazendo minha carreira. A época a Riocel já tinha a maioria de controle da Klabin, e eu acabei ficando no grupo Klabin 38 anos. Aposentei agora em 2022, trabalhando em São Paulo, como diretor florestal do grupo. E eu peguei toda essa transição de muitas coisas, né? Transição de mecanização, transição porque à época se fazia muita coisa braçal, boi, enfim, tudo muito arcaico, né? E aí a gente pegou essa transição, começou a implantar essas coisas. Eu fui um dos caras que participou muito fortemente da terceirização, que aliás o termo terceirização é um neologismo que foi criado dentro da Riocel, não existia. O Dr. Aldo Sani, que era o nosso líder lá, o nosso diretor-geral, criou o termo. Nós vínhamos num momento onde se trabalhava muito empreiteiro, e empreiteiros com casa bolanta, né? Casa volante. O pessoal morava na fazenda, no que hoje se chama de trabalho escravo. Aquelas antigas vilas que tinham toda a comunidade. Isso. E nós tínhamos pessoas que trabalhavam e prestavam serviço para a Klabin assim, para a Riocel assim. E o Dr. Aldo disse, vamos acabar com isso, não quero mais saber, é muita confusão, a gente não trata as pessoas com dignidade, e acabamos. Aí fizemos a terceirização, que foi um marco, eu acho que para o setor do Brasil. A partir da terceirização acabou esse negócio de empreiteiro que punha as pessoas num lugar, ele tinha cantina, o que ele cobrava na cantina era mais do que ele pagava, e o cara ficava obrigado a ficar lá porque tinha dívida, e era um negócio maluco. Então mudou bastante essa lógica, e eu tenho muito orgulho de ter participado desse momento. Foi uma das coisas que me marcam assim, a minha vida profissional.
Aí fiquei 21 anos aqui na RioCel. Nesse período eu sempre fui muito ligado às questões associativas. Fui presidente da Associação Gaúcha de Engenheiros Florestais e fui vice do Flávio Arruda como presidente da GFLOR, e depois eu fui presidente da GFLOR. Porque eu acredito muito no trabalho cooperativo, associativo, né? Aquela máxima que a união faz a força é verdadeira, né? Uma coisa é uma empresa sozinha lutar por questões que lhe interessam e que são necessárias para que ela possa crescer, especialmente junto aos governos e à comunidade, e a outra é você ter uma associação que represente as empresas, né? Que é outra lógica, outro poder, né? Então eu sempre acreditei muito nisso. Ajudei depois a criar a ABRAF, fui um dos fundadores, a criar a ABAF lá da Bahia, fui um dos primeiros vice-presidentes e continuei trabalhando isso, fui coordenador do Comitê Florestal da IBA, da Bracelpa, na verdade, à época, antes da IBA, e participava do Comitê Florestal da IBA depois, até a minha aposentadoria eu sempre participei. Porque eu acredito nisso, de fato acredito, e acho que a gente faz as coisas juntos com muito mais facilidade. E esse teu período na GFLOR, como é que era na época esse contato, associação com empresa, associação, meio político? Como é que a associação andava nesses anos? A GFLOR já era quando eu assumi, ela já era uma entidade bem estruturada, né? Bem estruturada. O Flávio, aliás, fez uma gestão espetacular, eu acho que foi um dos melhores que eu vi. E me entregou uma entidade funcionando muito bem. Nós tínhamos a sorte de ter uma pessoa chamada José Lauro de Quadros, que era o nosso diretor executivo, e que abria todas as portas possíveis, né? O Zé era um fenômeno, né? Cara, todo mundo gostava do Zé, nunca vi ninguém falar mal do Zé. E quando ele se foi uma grande perda. Eu era amigo pessoal dele, senti demais. Mas o Zé conseguia abrir todas as portas e não era um sujeito engraçado, não era um sujeito vaidoso. Ele abria as portas para o presidente, e que eu acredito numa associação. Uma associação não pode ter a cara de ninguém, uma associação precisa que permanentemente haja rodízio da liderança, né? E sempre com alguém com essa capacidade de construir, com essa capacidade de abrir portas, de construir relacionamentos que o José Lauro tinha. Então isso foi muito positivo para a associação, sempre foi muito positivo. E eu via outras associações, não do setor, mas do setor também, em outros estados, onde as pessoas se eternizavam e viravam a cara da associação. E o Zé Lauro não era a cara da GFLOR. Ele trabalhava por trás, dando apoio, né? Então eu acho que eu devo, que a GFLOR deve muito ao José Lauro de Quadros. O que ela é hoje, ela deve muito ao Zé Lauro. Mas aquele período foi um período muito interessante, foi um período que houve uma guinada na atividade florestal aqui no estado, né? A RioCel era a maior empresa, mas ela não crescia, ela tentou fazer várias vezes projetos, mas o grupo Klabin acabou não investindo aqui. E aí veio a Aracruz, que comprou, e antes disso tinha vindo a Fibria com aquele projeto lá na metade sul. E aquele projeto, no fundo, ele começou numa reunião que eu tive com o governador Germano Rigoto. O Rigoto estava começando a gestão dele, tinha ganhado uma eleição improvável, ele começou com 4%, ganhou a eleição, foi um negócio assim improvável. E o Marcos Palombini, que fora anteriormente secretário de Agricultura aqui do estado, e que nos chamou a RioCel para ajudar a conter o deserto do São João, no Alegrete,
que nós fizemos um trabalho muito legal e conseguimos conter, nós não resolvemos o problema do deserto porque transformar uma área desertificada numa área produtiva é muito complicado, leva muito tempo. Mas a gente impediu que o deserto se ampliasse, então ele parou. E que ele estava em ampliação, porque a areia se movia e a cada vez ele está maior. Então a gente plantou na volta e ele parou de crescer. E o Palombini ficou com essa história e lembrou de mim, eu era presidente da GFLOR já, me ligou no primeiro mês do Igoto e pediu para a gente fazer uma reunião. O Igoto gostaria de falar com a gente sobre o setor florestal. Aí nós tínhamos o comitê florestal da Fiergs, levamos o comitê florestal para lá, fomos em nome da Fiergs. E eu apresentei para ele um trabalhinho rápido que a gente tinha feito, dizendo que cabia ter 2 empresas do tamanho que eram as empresas na época, 700, 800 mil toneladas. Hoje já estamos falando de 3 milhões. Uhum. E que daria para botar 2 dessas fábricas na metade sul. Aumentando, gerando um faturamento, um PIB de 10 bilhões a mais por ano. E gerando, não me lembro quantos empregos, então falando disso tudo para ele. O Igoto ouviu aquilo e quando eu terminei de falar, ele disse: a partir de hoje, o setor florestal é prioridade do meu governo. E pediu para a gente criar um grupo de trabalho entre o governo, liderado pelo Palombini, que estava na reunião, e pela GFLOR. Então o Palombini era o líder do grupo e eu ajudava ele sob o ponto de vista técnico e de entendimento de como as coisas funcionavam no setor, etc. E a primeira coisa que a gente fez, olha só que uma coisa, às vezes eu fico me perguntando, mas como é que chega onde chegou? A primeira coisa que a gente fez foi chamar a FEPAM para participar do grupo. Por quê? Porque a gente entendia que a gente tinha que sair com tudo alinhavado. Na hora que apresentasse o projeto, está tudo costurado para não dar problema. Acontece que a RioCel foi vendida em julho de 2003, no meio do meu mandato como presidente, e eu acabei achando que era melhor para mim sair da RioCel, porque entendia que a gente não ia ter mais poder de estratégia. A estratégia viria do Rio ou do Espírito Santo. Centralizado. E eu gostava muito de trabalhar com estratégia. Então eu acabei saindo, fui trabalhar na Bahia, depois voltei para Klabin, trabalhando no Paraná e para São Paulo, finalmente. Mas o mais engraçado disso tudo, e triste, é que o governador, que no primeiro mês de mandato, disse: esse setor virou prioridade do meu governo, e deu força para isso enquanto eu estava aqui. Sim. Depois eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que este governador, no último dia de mandato, assinou o ZAS. Quer dizer, eu até hoje não entendi o que aconteceu. Eu não entendi. Acho que o setor pisou muito na bola, mas muito para ter acontecido isso. Que estava tudo estruturado para dar certo, para ser bem feito, e a gente conseguiu fazer tudo errado, mas tudo errado. Quer dizer, se me perguntasse, me diz uma coisa que você não gostaria que acontecesse. Aquilo que aconteceu. Exatamente aquilo. Quer dizer, parece que foi um roteiro escrito ao contrário. Então eu até hoje me pergunto, mas o que aconteceu? Porque eu me desliguei completamente. Eu saí, fui trabalhar na Bahia e perdi o contato. E até hoje eu não entendo. Sabe que eu ia te perguntar isso. Tu acha que essa ruptura, essa decepção com o que aconteceu, quer dizer, do início de mandato até o final do mandato, a posição do governador mudou da água para o vinho? Não. E aquele investimento todo que viria, ele deixou de vir, o Estado perdeu muito. Tu acha que isso te decepcionou a ponto de ter deixado o Rio Grande do Sul e ter aberto as tuas asas em outros lados do Brasil? Eu fui antes para fora, né, para Bahia, antes de acontecer isso, né? Porque enquanto eu estava aqui, eu participava do comitê, as coisas estavam andando super bem, não tinha nenhum problema. Aliás, naquela época, antes de Aracruz chegar, a gente não tinha um problema de ambientalismo, nunca. A gente teve no passado, lá nos anos 90, quando a RioCel quis crescer, e aí teve um movimento enorme, mas a gente conseguiu reverter esse movimento. Tanto que a RioCel era vista
como a empresa mais ambiental do estado no Top of Mind todos os anos, sem fazer investimento nenhum em propaganda. Zero. A gente não investia em propaganda. Foi só o trabalho da gente lá, da empresa. A gente ia na Feira do Livro, a gente ia num monte de lugares para conversar com as pessoas. E começou a trazer as pessoas para dentro da empresa para conhecer. Quando elas conheciam a empresa, ficavam maravilhadas. A empresa era uma empresa séria, que fazia as coisas bem feitas. E aí acabou isso. Aí quando a Aracruz chegou, talvez pela forma como ela chegou, começou de novo a conversa de deserto verde, essas coisas todas. Tá? Mas eu já não peguei isso porque eu já tinha saído. E aí aconteceu o que aconteceu. Na verdade, foi um negócio meio maluco, assim, fora de contexto e que nos colocou na posição do pior estado do país para investimento florestal. Mas disparado, não tem nada parecido. Não tem nenhum estado do país que tenha algo parecido com o programa, nenhum. Tu sabe, Totti, que assim, esse projeto desse resgate, de conversar com vocês, ele tem uma colheita de frutos que ela ocorre e ela vai meio que num caminho assim. Muita gente tem entrado em contato com a Geflor, tem conversado comigo, tem dito assim: nossa, é muito interessante o que vocês estão fazendo, porque eu não sabia do acontecimento tal, eu não sabia como é que as florestas tinham chego de forma maciça no litoral, eu não sabia como é que a própria questão ali, Borregar, Riocel, Aracruz, como é que foi feita toda essa transição, como é que isso foi passando de uma empresa para outra, e vocês estão desvendando todo um setor, vocês estão apresentando como é que as coisas iam se ligando e como é que as pessoas foram construindo, então, o setor florestal que hoje está aí. E tu tem 2 pontos que me foram ditos, assim, que muito fortes nessa construção de estado, aí falando um pouco da tua experiência como engenheiro e na construção do que a gente vive hoje, que é a mecanização, que tu já falou um pouco, e um pouco é a questão dos clones, né? Diz que toda essa mudança genética do eucalipto, ela também passou pela tua mão. Tu também foi um desbravador dentro disso, do mesmo jeito que tu trouxe a mecanização, trouxe o futuro, né? Trouxe produtividade para dentro do setor. Essa mesma produtividade florestal do clone também passou. Eu, na verdade, participei de uma equipe que era muito boa. A Riocel foi a melhor equipe que eu trabalhei até hoje. Nenhuma dessas duas questões que você está direcionando a mim eu tive liderança, nenhuma delas. Mas eu participei das duas, de forma forte, sim. Não fui eu que trouxe a clonagem para a Riocel, não fui eu que trouxe a mecanização, mas eu participei dessas duas coisas, porque eu acreditei nelas, e acredito até hoje. Enfim, nas empresas que eu trabalhei, sempre ajudei a construir esses processos, né? Mas foi um trabalho de equipe, de fato. A gente tinha gente muito boa lá, e inclusive a gente contratou, e não fui eu que contratei, o melhor melhorista que eu conheço de eucalipto do mundo, chama Teotônio de Assis, que é uma personalidade. Assim como gente, ele é um cara espetacular, e como profissional é mais espetacular ainda. Quer dizer, não sei se é mais, mas ele é espetacular em todos os sentidos. É um sujeito que até hoje eu tenho uma relação muito forte, mas que ajudou o Brasil a melhorar muito, não só na clonagem, mas especialmente na hibridação, que é você buscar características de duas espécies ou 3 diferentes e juntar isso. E hoje o Brasil é o que é, muito por esse tipo de trabalho que foi feito não só pela Riocel, mas pelas empresas florestais e do Brasil. Começou a clonagem na Aracruz, lá no Espírito Santo, foi ela que começou, e depois se estendeu para o Brasil, mas aí cada um foi dando o seu toque, né? E as coisas hoje estão no nível que estão exatamente por isso. E deixa eu te dizer uma outra coisa que tu comentou, que é essa relação do Lauro de Quadros.
Eu acho que seguido, não é o primeiro episódio que a gente faz uma homenagem a ele, porque vocês puxam essa questão, puxam muito forte. Tu falou, o Diogo já falou, o Flávio também. O Flávio ficou muito emocionado falando do Lauro, pediu inclusive pra gente resgatar essa memória dele. Isso é muito bonito. A gente, como a Geflor hoje, a gente agradece por ter essa conexão. Eu acho que a conexão da pessoa dele, ela ficou muito marcada, a associação, e eu acho que isso criou um elo entre as pessoas que ali participaram, que ali passaram, que a gente consegue levar para frente, né? Tu consegue manter esse elo com a associação devido à figura de uma pessoa, e isso é muito bonito da gente ver. Eu acho que é o resgate de uma dívida que todos nós temos com ele, né? De gratidão por quem ele foi, né? Ele foi um sujeito muito especial, me ajudou muito como presidente, muito, abriu portas, porque eu nunca fui um cara de muito relacionamento. E o Zé, a característica dele era relacionamento. Onde ele chegava, era alegria, porque o Zé contava piada, fazia discursos, não sei se você ouviu um discurso dele. Não. Ele fazia um discurso com palavras absolutamente desconexas, mas conexo, e que não dizia nada. E ficava meia hora fazendo isso. Era um negócio impressionante, só quem tem muita cultura, né, e que tem aqui uma verve artística consegue fazer, né. E o Zé era um sujeito que tinha essa característica, ele agregava, né. Mas não só isso, o Zé era um cara que tinha muita visão do trabalho, ele sabia, ele foi o cara de todos que eu conheci, assim, sob o ponto de vista de alguém que trabalha no bastidor para fazer as coisas acontecerem. Acho que o cara que trabalhava melhor que eu conheci, porque ele não tinha vaidade, o Zé não tinha vaidade, isso era ótimo. O Zé empurrava a gente, dizia, vai lá, agora é você que tem que falar, não sou eu, né? Então, por isso que eu acho que todos nós que trabalhamos com ele temos essa gratidão eterna por ele, né? Talvez ele tenha muito forte essa personalidade de quem está dirigindo uma associação, dirigindo, que eu digo, tu tá atrás do presidente, mas a gente sabe que o presidente ele vai ficar ali durante 2 anos, e aquela essência, aquela construção, ela tem que ser muito sólida para o presidente chegar, executar, levar a imagem política, fazer essa gestão dele, deixar aquela cadeira e seguir. Então eu acho que o Zé Lauro, ele tinha muito íntegro essa postura de quem ele era, sim, na associação, e da importância que ele tinha para cada um que fosse chegando. Ele era o elo entre as várias gestões, né? Acabava a continuidade, passava por ele, né? Ele era a continuidade, e eu acho que é difícil a associação ela seguir depois de uma pessoa tão... não é fácil substituir o Zé, não. Tão forte, de uma personalidade tão marcante como ele teve. É mais ou menos como substituir o Soares no Grêmio, né? Muito difícil, é impossível. Mas o Zé de fato era... Agora tinha uma coisa na minha época de participação na Geflor, não como presidente, mas todo o período que eu participei, que eu valorizo muito, que era a participação das pessoas. Sim. A gente sempre teve uma diretoria onde o presidente não era responsável por fazer sozinho as coisas, era um grupo que fazia, né? Então a gente se ajudava, levava a sério e fazia acontecer. E eu espero que a Geflor continue nesse caminho. Não é muito simples, né? Mas as empresas têm que liderar a Geflor. As empresas têm que assumir a sua responsabilidade dentro da Geflor. E elas fazer acontecer. Sabe, Totti, que a gente entrevistou ali o Mário Batista, o próprio Flávio, e eu acho que ela tinha uma posição diferente. Começou como uma liga de amigos,
para fazer frente ao setor. Aí a gente passou por um período muito do gestor, né? A gente deixou de ter a pessoa da empresa na associação e passou a ter um gestor. E aquele gestor, ele por ser um funcionário, ele às vezes ele tá assim, quanto tempo eu vou ficar aqui, quanto eu me envolvo com a associação, quanto será que... O envolvimento com a associação, ele te demanda muito tempo. Demanda. Na minha época, nesse período, sempre houve várias pessoas que se dedicavam à associação. Exato. Muitas vezes como vice, como presidente, e outras vezes como na diretoria, simplesmente para dar sua contribuição. E gente que ficou várias gestões dando suporte e ajudando. Então, essas pessoas são super importantes na atual estrutura da associação. Ela chegou onde chegou, e a GFLOR é uma associação muito reconhecida no país, exatamente porque tinha gente que se dedicava, não só os presidentes, não só os vices, mas todo mundo, ou pelo menos tinha um grupo de, eu diria, entre 7 e 10 pessoas que ficou durante anos trabalhando os assuntos da associação, juntos. Mas isso foi muito positivo. Claro, a gente vem ali de uma pandemia, então aquilo ficou meio parado, aí a gente viveu a enchente o ano passado, que também não foi um período muito fácil, mas se tem trabalhado muito forte para a reconstrução da GFLOR como representatividade do setor. A gente teve muitos associados, andou muito para trás e hoje a gente já tem um quadro associativo que demonstra que ela está voltando a ter muita força. Eventos acontecendo em Porto Alegre, enfim, a gente tem devolvido para o associado muitas coisas. Totti, vindo agora para o futuro, quem é o Totti 2025? Eu sou um sujeito que lá em 2022, quando ia se aposentar, disse que o único projeto que ele tinha era comprar uma rede. E eu comprei. Não, eu já tinha os ganchos. Eu comprei a rede e botei na minha casa. Eu tenho uma casa perto de uma represa aqui lá em São Paulo. E botei a rede lá, tirei foto, botei no meu Facebook. Tá. Mas é difícil a gente ficar sem fazer nada, né? Principalmente quando a gente construiu muito, influenciou muito. E acho que a gente tem contribuição, a gente pela experiência, por todo esse período de trabalho, tem contribuição a dar, né? Então eu estou voltando devagarinho para a área de negócios e eu não quero mais trabalhar em empresa. Meu período, não, 40 anos em empresa foi suficiente. É desgastante. Não dá mais. Mas eu quero de fato continuar no setor, fazendo coisas, desenvolvendo projetos. Eu criei junto com um amigo um clube de investimentos para investir em startups do setor florestal. Juntamos 10 pessoas, que cada uma botou um pouco de dinheiro, e já investimos em 3 startups. A ideia é investir em umas 10 pelo menos. E não está muito fácil porque é difícil encontrar alguém que você olha e diz assim, vale a pena investir, não é muito simples. Mas esse trabalho com startups e algumas coisas que eu vou começar a partir de agora trabalhar em termos de negócios florestais me fazem brilhar o olho. E eu sempre disse, quando me aposentar, é muito provável que eu não fique sem fazer nada, mas que eu só faça aquilo que brilhar meu olho, porque não faz sentido, depois de toda a carreira que eu tive, do período todo que eu trabalhei, fazer coisas que não me deem prazer. Sim. Né? Então é isso é assim que eu penso no meu futuro e quero contribuir especialmente com a GFLOR. Já falei com o Daniel, que é o atual presidente, que eu quero ajudar a construir as coisas, quero ajudar, dentro do possível, da minha possibilidade, a resolver essa encrenca que foi criada com os aços, que eu acho que e isso só vai ser resolvido se todo mundo pegar junto, senão não vai resolver. Não tem jeito, não é uma pessoa que vai resolver isso. Então a gente, eu quero ajudar a associação. Eu venho
com alguma frequência para o estado, entre cada Entre mês, um jogo mês e do meio. Grêmio e outro. Eu venho especialmente para ver minhas netas e assistir o Grêmio. Então eu tenho vindo, então quando eu venho eu fico sempre 2 dias, 3, mais assim, dias úteis, para fazer contatos, conversar com pessoas, para ajudar não a reconstruir a G-Flor, porque a G-Flor não precisa de reconstrução, né? Mas a fortalecer mais ainda, fortalecer a G-Flor ainda mais, né? Tá. A ideia é essa. Totti, a gente está chegando ao fim da nossa brincadeira aqui de conhecer um pouco da tua pessoa, um pouco dessa fase junto com a G-Flor. E não sei se tem alguma outra coisa que tu queira contar antes da gente fazer a nossa brincadeira de bate-papo. Acho que eram basicamente essas questões aí que eu acho que eram importantes sobre a minha visão, né, da história da G-Flor. Pegando um pouco do teu gancho de encerrar esse ciclo dentro de empresa e a gente ficar mais maduro, meu marido brinca que a gente vai ficando mais velho, mais maduro e a gente tem uma facilidade maior de entender as pessoas. A gente tem muito mais equilíbrio para conversar com as pessoas, para deixar com que elas falem, que elas exponham a visão delas, sem sair atropelando e querendo empurrar a goela abaixo aquilo que a gente verdade. pensa. A gente vai perdendo um pouco da ansiedade. Exato. Mas que a gente fica menos paciente. Então, assim, a gente quer que as coisas aconteçam, né? A gente já sabe onde é que aquele caminho vai dar, a gente quer. Então, o que tu falou de encerrar um ciclo e começar outro vai muito disso, de uma maturidade como pessoa e de um conhecimento do qual tu quer transmitir, mas tu já não quer transmitir para aquele que não quer aprender, tu quer transmitir para aquele que está a fim de fazer. Exatamente. E ponto, né? É por aí. A gente encerra a entrevista sempre num jogo rápido, assim, de pergunta e resposta, mais ou menos aquilo que vem na tua cabeça. Então, queria ver contigo uma espécie florestal. Eu vou falar de 2, porque acho que elas são a base da nossa atividade florestal no Brasil, que é o eucalipto e o pinus. Eu acho que ambas são super importantes e conseguiram dar ao Brasil uma dimensão florestal, sob o ponto de vista econômico, espetacular, né? Hoje a gente é o segundo maior produtor de celulose do mundo, o maior exportador de celulose do mundo, e foi uma construção de algumas décadas, não foi nada de 100 anos, né? Então, de fato, o Brasil se desenvolveu a partir dessas introduções dessas espécies, né? Então, acho que essas 2. Agora, tem uma outra que eu acho que foi... Acho que fizeram uma sacanagem com ela, que chama araucária. Porque ela tem uma qualidade de madeira para muitos usos espetacular e que o fato de ter sido uma árvore protegida levou ela não à extinção, mas à estagnação. A araucária hoje era para ter um volume enorme de área plantada. Mas tem uma dificuldade tão grande para poder não pode cortar, então as pessoas às vezes fazem coisas que vão contra o que elas gostariam que acontecesse com as ações delas. Não sei se por burrice ou por falta de conhecimento, mas acho que não é má intenção, mas acontece. E com a araucária aconteceu isso, infelizmente. É uma árvore linda, maravilhosa, linda mesmo. Tem uma madeira espetacular. E, no entanto, está relegada a alguns plantiozinhos ou algumas áreas de proteção, que não faz sentido. O uso da madeira? Nossa, são tantos, né? Mas eu gosto muito da madeira para móveis. Eu acho, para móveis e para construção civil, eu acho espetacular. Construção civil, especialmente, com madeira, fica outra coisa. A construção civil é um móvel sólido, né? Nada contra o móvel feito sólido. de painel, mas é o móvel Concordo sólido. Contigo. Mas especialmente a construção civil. Uma casa com madeira é outra casa. Outra casa. É outra casa. Uma entidade.
Olha, eu acho que a Geflor teve uma história tão linda assim durante todo esse tempo, que ela é um exemplo para as outras entidades estaduais, né? E acho que hoje no setor a IBA está fazendo um papel muito bem feito, muito bem feito. Então, acho que eu falaria, quando você pergunta uma, é difícil de dizer, né? Acho que as duas são importantes. Mas agora vem uma pergunta que também é difícil, que é uma personalidade. Eu sempre tive muita admiração pelo Nelson Mandela. Eu estive na África do Sul no primeiro ano de mandato dele, e você não tem ideia o que era aquilo. Os brancos estavam simplesmente apavorados. A gente conversava com eles assim em churrascos e tal, tinha recebido nas empresas, e teve gente que pedia pra gente arrumar emprego para eles porque eles não queriam mais ficar lá, eles tinham medo de ser mortos. E o Mandela conseguiu, naquele momento onde os negros achavam que era o momento da revanche, e os brancos apavorados, ele conseguiu construir um caminho que levou à pacificação da África do Sul. Não estou dizendo que a África do Sul é um país que está resolvido nisso, bem resolvido. Ainda tem muitas questões, os negros ainda têm muita dificuldade, não tem acesso que os brancos têm ao dinheiro, ao poder, mas ele conseguiu fazer uma transição que era muito difícil, muito difícil. Então, eu tenho muito respeito por ele. Um cara que ficou décadas na prisão, né? Podia ter saído de lá dizendo, agora eu vou... Assim como nós temos exemplos aqui no Brasil, né? De gente que saiu da prisão e está fazendo o revanchismo, né? Mas ele podia ter feito e não fez. Ele foi brilhante. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita, uma viagem para a África do Sul, a turismo. Mas é incrível. É incrível a história daquele país. E um caos nessa tua andança? Eu tenho um caos que eu até estava comentando hoje com alguém, com o Zé Lauro de Quadros. O Zé tinha uma Belina, acho que era uma Belina, uma Santana Quanto, uma Belina, não me lembro, acho que era Santana Quanto, bem antiga, tinha mais de 10 anos. E o Zé vivia batendo ela, o Zé gostava de beber e dirigir. E dava uma raspadinha, e ele não arrumava, a mulher estava lá. E um dia eu disse, Zé, mas pelo amor de Deus, Zé, troca de carro. Aí ele me disse, Totti, eu não tenho dinheiro. Mas como, Zé? Tu é aposentado da Secretaria de Agricultura, tu trabalha na Geflor, tu tem uma fazenda, tu cria gado. Disse, Totti, o que eu ganho de aposentadoria e da Geflor eu boto na fazenda, porque lá não dá dinheiro. Disse, tá bom, Zé. Por que tu não pensa em alugar, arrendar a tua fazenda para cássia, para eucalipto? E você vai ter uma renda, você pode comprar um carro e pode estar melhor e tal. Tá bom, vou pensar. Aí eu saí do estado, fui trabalhar fora, voltei um dia, encontrei o Zé. Ele disse, Totti, deixa eu te contar uma coisa. O que houve, Zé? Arrendei minha fazenda. Eu não acredito. Sério, Zé? Sério. Arrendou pra quem? Arrendei pra Tanak, pra plantar a cássia. Que legal. Arrendei 100 hectares, não tinha 400. Arrendei 100 hectares. Por que tu não arrendou tudo, Zé? Ô Totti, sabe que eu vou lá no fim de semana, boto minha bombacha, pego meu palheiro, meu chimarrão, pego uma cadeira, sento na frente da casa e olho aquele mundão de campo, me dá um prazer. Eu disse, Zé, continue, tu tá certo, não arrende mais, se isso te dá prazer. Então foi um negócio que me marcou, sabe, porque eu não conheci ninguém que ganhou dinheiro com gado, ninguém, não conheço, até hoje não conheço, pelo menos aqui no Sul. Mas eles amam aquilo, é um negócio que eu não consigo entender. Eles amam lidar com gado, impressionante. E esse negócio do Zé, eu sempre lembro e dou muita risada disso, porque eu achei fantástico. Ele dizia, aquele mundão de campo, eu fico na maior alegria. Escutando a grama crescer, na calma. Vendo os boizinhos pastando. É uma imagem bonita. De fato é. Não enche o bolso, mas a imagem é bonita. Nem a barriga. Nem a barriga. Totti, queria te agradecer em nome de toda a Geflor
te agradecer. O Álvaro tem nos dado uma mão gigantesca, tem dedicado um tempo muito válido dele para depois compilar tudo isso que a gente conversa, mandar para as redes sociais para que a gente possa alcançar mais pessoas que venham a conhecer mais do nosso setor, que venham a conhecer mais da pessoa de vocês, que venham ter o respeito que quem convive tem, que é o respeito de saber assim, se o setor florestal hoje é o que é porque alguém lá atrás trabalhou, plantou, foi atrás, mexeu daqui de lá, se envolveu, para que hoje essa geração possa colher, essa geração possa seguir caminhando dentro desse setor, mas é mais fácil. Hoje é mais fácil do que foi lá há 30 anos atrás. Então, queria te agradecer por essa construção do setor dentro do Estado, essa construção dentro da associação, essa construção dentro do país. É uma satisfação muito grande estar fazendo isso, é uma coisa que me deixa muito emocionada, me realiza muito porque eu tenho aprendido junto com vocês. Então, fica o meu agradecimento, fica o agradecimento de toda a Gflor, fica o agradecimento do Daniel como presidente que acreditou e tirou do papel. E é bom contar contigo, é bom saber de toda essa história e é bom saber que tu ainda tá com vontade de botar a mão aqui e nos ajudar mais um pouco. Então, obrigada por tudo. Muito obrigada mesmo, e a gente segue de portas abertas contando contigo. Eu fico muito feliz com a iniciativa, parabéns, acho que é um negócio muito legal de resgatar um pouco dessa história, né? Eu só quero terminar fazendo um comentário, que é o seguinte, a gente está com uma dificuldade enorme de mão de obra hoje no setor, não tem operador, não tem mecânico, não tem motorista, não tem nada disso, né? É difícil de encontrar. Cada fábrica nova fica roubando os outros, né? E dizem que uma pessoa se realiza quando ela escreve um livro, planta uma árvore e tem filhos. Eu tenho 2 que me dão muita alegria, já tenho 2 netinhas também que dão mais alegria ainda. Acho que plantei alguns, não eu com a minha mão, mas ajudando e liderando milhões de árvores. E eu não escrevi um livro, mas eu liderei a construção e a abertura de uma escola para formação de mecânicos e operadores de máquinas pesadas em Ortigueira, num dos municípios que a Klabin tem atividade, e acho que isso compensa não ter escrito um livro, né? Porque realmente é uma coisa que vai ajudar muito o setor a ter mão de obra na frente, e tenho muito orgulho de ter participado disso. É formação de pessoas, né? Tu sabe que tu deixa a tua marca em alguém que está buscando uma condição de vida melhor. Obrigado pela oportunidade. Obrigada.